Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Papo de Bari. Hoje estou aqui com a minha Ana Furtado do Cerrado, minha colega de bancada, Mariana Melendes, mais uma vez. Eu já me sinto muito à vontade nesse lugar. Cícero, não volta não, pra você ver. Volta não, pra você ver. Volta sim, Cícero, você faz muita falta. Mas é bom estar aqui. Cícero ainda está lá na Austrália, né, nos representando no Congresso, mas agora ele tirou umas fériasinhas. E hoje temos mais um episódio. Eu sou Marcela Abreu Rodrigues, sou psicóloga. E hoje vamos conversar com quem, Mari? Ai, gente! Primeiro quero dizer que eu tô muito feliz de estar aqui. Eu sou Mariana Melendes. Se você não me conhece, eu sou nutricionista. E hoje eu tenho o prazer de apresentar uma grande amiga, parceira. Ai, tudo de bom. O nome dela é doutora Ticiane Folve, chiquérrima, gastroenterologista. E ela é especialista numa coisa que poucas pessoas são aqui em Brasília. Então, ela é autoridade nisso, mas ela vai se apresentar. Doutora Tici, prazer! Muito bom você aqui. Olá, meninas. Muito obrigada pelo convite para estar aqui hoje com vocês, nesse Papo de Bari. Eu sou a doutora Ticiane Folve, eu sou gastroenterologista, endoscopista, com especialidade em doenças intestinais. Apenas, tá, queridos? Então a gente vai sugar ela um pouquinho hoje. Doutora Ticiane, se apresenta pra gente, conta um pouquinho da sua trajetória profissional, para o pessoal conhecer você. Quem é doutora Ticiane? Bom, eu sou nascida no interior de Goiás, chama Porangatu, Goiás. Fiz minha faculdade em Brasília. Depois que fiz a faculdade, eu fui para São Paulo fazer residência. Fiz 6 anos de residência médica, então fiz 2 anos de clínica médica, 2 anos de gastroenterologia, depois mais 2 anos de endoscopia digestiva. E depois disso tudo, ainda a gente nunca para, né, Mari? Então, fiz pós-graduação. Depois a gente foi professora, não foi, professora, fui professora aqui da Universidade Católica de Brasília. Dei aula aí por 2 anos, depois saí. E é isso. E vim para Brasília em 2019. Recebi uma proposta do hospital e vim para Brasília para trabalhar e agregar aqui com o intestino, trabalhar nas doenças intestinais. Você é do corpo clínico do Hospital Sírio-Libanês aqui em Brasília. Exatamente, sou coordenadora da gastroenterologia lá do Sírio-Libanês. Eita! Ok, abre o leque, menino! Maravilhosa. Olha aí, ó, tá? Vocês não aproveitam não, pra você ver? Cara, eu preciso falar como é que eu conheci a Tici, porque eu lembrei agora, quando ela começou a falar. Conte, porque ela fala de você o tempo todo. Não, tá? é porque é muito rápido. Todo. É muito rápido. Olha só, a Tici eu conheci da seguinte forma. Eu fui convidada para ser da equipe de cirurgia bariátrica do Sírio-Libanês, com o doutor Juliano, doutor Arnaldo, e a gente foi para uma reunião clínica que foi organizada e a doutora Tici foi apresentar um estudo de caso super sério, grave, uma encrenca mesmo, que ela ajudou, graças a Deus, a desvendar. E aí entra aquela mulher maravilhosa, jovem e tal, na moral, assim, para apresentar o estudo de caso. Gente, de repente, ela começa a falar de um jeito que eu falei assim, gente, ela não é desse planeta, ela não é desse planeta. E tatatá, e tatatá, e tatatá, e tatatá, e os termos técnicos e não sei o que, e segura, firme. No final, eu fui lá, falei com ela, não sei se ela lembra disso, eu falei, gente, a gente precisa ser amiga. Eu falei, desse jeito, a gente tem que ser amiga. Exatamente, sendo Mariana. Ai, meu Deus, você é muito maravilhosa, a gente tem que ser amiga. A gente tem que ser amiga. Foi assim que nossa amizade nasceu. Ai. Foi uma proposta indecente e irrecusável. Mas é a sua cara, Mari. É a sua cara fazer isso. Mas que bom que vocês viraram amigas, porque ela tá aqui por causa da Mari. Eu não sei se você lembra do caso, né, Mari? Então, era uma paciente que tinha uma diarreia crônica. Sim. Era um pós-bariátrica que evoluiu com uma diarreia crônica que não tinha melhora. E aí acabou caindo comigo para investigar essa questão intestinal, né? Então, revirei ela todinha para ver a questão da diarreia crônica. E o que te fez amar o intestino? Porque ela é uma gastro, gente, que gosta de estômago, mas que ama o intestino, não é? É. Na verdade, eu acho que a minha história de intestino vem com a minha... Todo mundo tem um professor em que você é apaixonado. Verdade. Então, para mim, na minha residência médica de gastroenterologia, eu tinha uma professora, doutora Andréa Vieira, lá da Santa Casa, em São Paulo. E ela é apaixonada em intestino. Então, foi ela que me deu esse insight, assim, para falar assim, poxa, doenças intestinais é fantástico. E curioso que, quando eu fazia faculdade, eu pensava em fazer endócrino. Então, quando eu entrei na residência de clínica médica, e eu percebi que dentro do intestino tinha muita parte envolvida com hormônio, com a parte de absorção de alimentos, e eu vi que era muito mais uma questão fisiológica, aí eu falei assim, não,
Tudo a ver. Endócrino que me perdoe, mas eu Eu vou quero- passar pro intestino. Ah, legal. Que bacana. Uma pergunta que sempre fazem, que eu acho que é importante a gente esclarecer, né? O que o gastroenterologista faz, né? Pronto. Quem é o gastroenterologista? Quem é esse médico? Qual é a especialidade dele, né? Falar, meu gastro, né? Qual é a diferença do cirurgião? Isso é super legal, assim, e é uma pergunta bem frequente, porque, como eu falei, a minha formação médica, eu fiz 2 anos de clínica médica, já começa por aí. Então, normalmente, o cirurgião do aparelho digestivo, ele faz antes cirurgia geral. Então, eu já comecei e fui para a parte clínica. Em segundo momento, eu fui fazer gastroenterologia clínica. Então, quando me perguntam, doutora, você opera? Eu faço procedimento endoscópico e depois eu fiz outra residência. Mas o cirurgião não. O cirurgião faz a cirurgia geral, primeiramente, depois faz cirurgia do aparelho digestivo. E aí são situações diferentes, porque o clínico trata e o cirurgião opera. Né? Então, eu acabo fazendo o acompanhamento mando para o cirurgião opera e depois esse paciente acaba também voltando para o gastroclínico. Ele pode até dar um segmento aí com o cirurgião para pós-operatório, mas normalmente nós clínicos que fazemos esse segmento. Então é isso, eu acho que muita gente faz essa confusão, que é cirurgião do aparelho digestivo, aí pensa que é gastro. Às vezes o paciente até fala pra mim, Acho eu mais fui pelo no órgão. gastro, aí quando eu vejo, não foi no gastro, foi no cirurgião. Então se você quer ser cuidado, tratado clinicamente, é no gastro. Cirurgião opera. Exato. E todo mundo gosta de fazer o que faz mesmo, gente. Então não tem problema nenhum, né? E uma outra dúvida, até para esclarecer para todo mundo, me perguntam, e o endoscopista? Olha. O que essa pessoa faz? O que ele fez, na verdade? Qual é a formação? Então, para você ser endoscopista, você pode fazer ou gastroenterologia, ou cirurgia geral, ou cirurgia do aparelho digestivo. E aí você tem requisitos para fazer endoscopia digestiva. Porque dentro da endoscopia digestiva, porque ainda tem aquela coisa, né? O endoscopista ele só faz endoscopia. A parte alta, olha o esôfago, o estômago, o intestino, ali o duodeno. Não. Quem faz residência de endoscopia digestiva, a gente é apto a fazer toda a parte do trato digestivo. Então, faz endoscopia digestiva, a parte alta, faz colonoscopia, que é a parte baixa. Aí me pergunto, doutora, mas e o prócto? E o prócto não faz a cirurgião? E o prócto é cirurgião? Não é ele que faz a colono? Sim, o proctologista fez cirurgia geral e depois fez coloproctologia, né, que é o nome que a gente fala, e ele faz colonoscopia, mas hoje existe uma residência médica de endoscopia digestiva, em que a gente faz toda a parte alta, a parte baixa e a parte ali também de vias biliares, pâncreas e tudo. Então, e também tem o intestino médio, que cápsula endoscópica, enteroscopia, então é Mundo. o mundo, universo. Exatamente, o universo. Legal, não. E ela faz tudo isso, gente. Todo esse rolê. Todo esse rolê ela faz, ela só não opera. Não, opera. Né, gente? Então, isso que é importante vocês saberem. Não sobra Ela tempo. Na verdade, eu até me perguntam, né, doutora, você opera? Eu falo, sim, por endoscopia ou colonoscopia. Então, a gente, né, faz ressecção de pólipo, a gente tira lesão. É um tipo de cirurgia, mas Sim, é uma sim. cirurgia endoscópica. Mas as outras, não. E ela não faz. tem tempo, porque ela tem gêmeos. Fala um Ah, pouquinho da sua verdade. family, Tício. Seu pai é médico também, não é? Gente, Conta aí pra gente. Vou contar. O meu pai, na minha família, eu brinco, né? Ninguém suporta o Natal na minha casa. É todo mundo médico. Meu pai é médico, meu pai é cirurgião do aparelho digestivo. Olha aí, ó. Olha. Ele não é gastroclínico, ele é Olha. cirurgião do aparelho digestivo. Mas ele parou de operar há muitos anos. Hoje em dia, ele faz só a parte de endoscopia, né? Então, ele faz endoscopia e colonoscopia lá no Tocantins. Ele não mora por aqui. E eu tenho mais 2 irmãos, eles também são médicos. Um é cirurgião vascular e um é radiologista. E todo mundo, exceto meu irmão, né, que a esposa dele é advogada, mas eu casei com médico, minha irmã casou com médico, então eu brinco que o Natal na minha casa é... Tadinho do Hospital. advogado. Tadinho do advogado. É um hospital. E aí me pergunta, sua mãe também é médico? Não, gente, minha mãe é mãe, alguém tem que cuidar de tudo, né? Mas é igual lá Porque- em casa todo mundo é psicólogo. Pois é. Eu sou psicóloga, meu irmão é psicólogo, minha mãe é psicóloga, minha cunhada é psicóloga. Só Olha que se só. salvar, acho que foi meu marido e meu pai. É um cuidando do outro, né? Na sua casa. Tentando, né? Tentando. Então, e aí eu vim pra Brasília, eu conheci meu marido, as pessoas adoram, né? Conheci meu marido na faculdade, então eu ainda eu era ainda o último ano ali de faculdade e ele já era médico. E aí a gente se conheceu, eu acabei indo pra São Paulo, ele foi pra Salvador, aqueles tempos longe, depois voltamos, ficamos juntos e viemos pra Brasília em 2019. E há um ano tivemos os MMs, sou mãe de gêmeos, né? Então, além de cuidar de tudo, a gente
ainda segue com a maternidade, todas nós, né? Eita, isso aí que é mulherão, né? Demais, gente, eu acho. E aí, vamos pro que importa agora? Falar de bariátrica Vamos. pouquinho? Falar sobre Pensei da gente intestino. falar de antes e depois da bari. Então, Boa. a gente tem alguns questionamentos de antes da bari, né? Doutora Tice, a gente sabe, segundo os guidelines, que é importante fazer a endoscopia, que é um exame meio temido. Tem gente que nunca fez na vida, quando tá no preparo, fala, meu Deus, tenho medo, não gosto, vai dar certo, não vai. Fala um pouquinho sobre a endoscopia e por que é importante fazer antes da cirurgia. Pronto. Então, gente, a endoscopia ela é um exame que a gente vai passar o aparelho pela boca, mas vai olhar o esôfago, vai olhar o estômago. A gente consegue sair do estômago e olhar o começo do intestino delgado, que chama duodeno. Então, durante todo esse processo aí, o exame ele se faz sedado. Doutora, quero fazer acordado, posso? Claro, pode. É uma opção. Tem paciente que prefere fazer acordado. Mas para nós endoscopistas, o ideal é que se faça sedado para que a gente não tenha até confusão durante o exame, o paciente agitar, o paciente ficar com aquela sensação de vômito que acaba interferindo, a gente não consegue detalhar bem essa mucosa. Então, é um exame que faz com sedação. Doutora, o que eu preciso fazer antes do exame, né? Que é uma pergunta. Jejum de 8 horas. Gente, não inventa de chegar lá e tomei só uma aguinha porque eu tava morrendo de sede. Não, vai fazer o exame, porque é risco em relação a um procedimento, um risco anestésico. Então, é jejum de comida e jejum de água também. De líquidos, Normalmente Tá. a gente peça que os líquidos podem ser até 4 horas, mas Tá. o alimento, esses dias, essa semana lá no hospital, eu falei assim, ai, doutora, mas eu tomei um Nestonzinho. Aí eu Apenas, falei... cheio de fibra. Ai, disse, pois é. Aí eu falei assim, então, não vai rolar, legal. tá? Então, assim, Relaxa. outra coisa importantíssima que eu tenho que deixar aqui, gente. Ozempic. Ah, eu ia perguntar. Ozempic e enfim, os Ribelsis, outros, né? Ozempic, Ribel, Victoza, Saxenda, Wegovy, Victoza, enfim. Gente, tem que suspender 10 dias antes. Não dá pra fazer, eu suspendi ontem. Não vai rolar. Por quê? 10 dias. 10 dias, porque às vezes a gente entra com o aparelho no estômago, ele tá 12 horas em jejum. Entra lá, tem arroz, feijão, batata, não dá. E aí é um risco de broncoaspiração. Então aquele alimento sai do estômago, vai subir no esôfago e pode ir pro pulmão. Então esse paciente tem complicações em cima disso. Então às vezes é aquele caso, mas eu vi na internet que o paciente fez endoscopia e ficou entubado. Tem que ver como foi o jejum, claro, existem outras situações. Mas são 10 dias, gente, pelo amor de Deus. Outras coisas que me perguntam, anticoagulantes. Existe uma série de, doutora, eu tomo AS, eu tomo clopidogrel, eu tomo Eliquis, Clexane, como é que funciona? A gente tem uma tabela, que é da nossa Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, que chama SOBED, em que tem escrito de quantos dias tem que suspender. A gente manda isso para o paciente pré-exame, porque, né, não precisa decorar isso. Mas a gente manda para o paciente e ele olha e, não, então eu vou fazer o exame tal dia, eu vou suspender. Isso é super importante. Por quê? Para fazer biópsia. Porque a Mari me perguntou, né, qual que é a indicação até antes da cirurgia para fazer a endoscopia. Na endoscopia, a gente sempre faz biópsia. Doutora, e se eu não sentir nada, eu vou operar. Vou fazer uma bariátrica. Vou operar. Eu não sinto nada, eu preciso fazer endoscopia? Precisa fazer endoscopia para que a gente veja se esse paciente tem uma infecção por uma bactéria chamada Helicobacter pylori. O que é essa bactéria? Todo mundo pergunta, doutora, onde eu peguei? Como eu peguei isso aí? O que é? É o famoso H. pylori, Eu como tão bem, Marcela, eu não entendi onde é que eu peguei. Não, eu tenho uma paciente que falou assim, Marcela, depois que eu descobri que eu tenho H. pylori, eu não como mais verdura na rua. Aí eu... Mas sério, é porque o tratamento é muito ruim. Aí eu tenho certeza que eu peguei no dia que eu comi tal coisa, em tal restaurante e tal. Então, explica um pouquinho pra gente, pra não assustar os pacientes, porque é comum, né, doutora? É bem comum, gente. A gente fala que, assim, a transmissão pelo Helicobacter pylori é uma transmissão oral fecal, que a gente fala. Então, água, alimentos, beijo, tá? Então... Aí, os picareteiros de plantão, os solteiros que gostam que estão indo, né? Tá aí na balada, né? Balada, acho que pega só herpes, não. Então, aí o que acontece? O paciente fala assim, doutora, mas se o meu marido tem o H. pylori, eu tenho? Né? Uma pergunta que sempre me fazem, verdade. né? Meu marido tem, então ele tá tratando. Eu tenho também. Eu vou fazer a bariátrica. Meu marido tem. Então já tenho que tratar empiricamente? Não, a gente não tem essa recomendação, tá? Porque o que acontece? Se você tiver uma mucosa saudável, talvez a bactéria ela não consiga adentrar e causar uma doença. Então não é porque você entrou em contato que você vai ter infecção pelo Helicobacter pylori. Ainda tem essa diferenciação. Então, nesses casos, a gente faz a endoscopia, porque ela é um método da gente identificar se você tá com a infecção pelo Helicobacter pylori. Doutora, existem outros métodos?
Existem, tá? Existe teste respiratório em que a gente consegue identificar se o paciente tem Helicobacter pylori e existe o teste fecal. Então, a gente consegue. E por que eu tenho que fazer endoscopia? Gente, a gente tá falando de um paciente que vai fazer uma cirurgia. Então, a gente tem que olhar o esôfago, tem que ver se tem uma esofagite, se ele tem um pólipo no esôfago, se ele tem uma lesão, tem que olhar esse estômago. Será que é um paciente que tem uma gastrite autoimune? A gente pode pensar em mudar o tipo de cirurgia bariátrica. Será que é um paciente que tem infecção pelo Helicobacter? Será que é um paciente que já tem uma gastrite avançada, tem uma lesão? Então, ele precisa fazer endoscopia sim, tá? E aí a gente faz as biópsias. Na biópsia que vai identificar se tem o Helicobacter pylori ou não. Doutora, tem o Helicobacter. Preciso tratar? Eu não sinto nada, eu tô maravilhosa. Tô maravilhosa. Por que eu tenho que tratar? Por quê, né? Então, a gente sabe que a infecção pelo Helicobacter pylori pode levar a um processo que a gente fala é uma evolução, de uma gastrite aguda para uma gastrite crônica, uma gastrite atrófica, metaplasia intestinal, displasia, podendo levar a câncer gástrico. Então, essa é uma das principais indicações. No passado, os guidelines antigos só recomendavam que tratássemos algumas pessoas, por exemplo, quem tinha histórico na família, quem tinha uma anemia importante, quem tinha histórico de linfoma. Hoje em dia a gente sabe que é recomendado que a gente trate os pacientes mesmo assintomáticos, principalmente pré-cirurgia bariátrica. Para que a gente lá que tem, já trata. Já vamos tratar. E o tratamento como é? Nossa, realmente porque isso e engraçado, Mari, o tratamento ele depende de regiões, tá? Então assim, no Brasil a gente tem um consenso brasileiro em relação a isso, são 14 dias de antibiótico. Nos Estados Unidos são outros antibióticos a primeira opção. Por quê? Porque quando a gente fala em resistência bacteriana, isso varia de região para região, de país para país. Uau. Então no Brasil a gente tem a primeira linha de tratamento que a gente usa por 14 dias. Tá. Doutora, vou ficar 14 dias tomando antibiótico? Vai. E outra coisa, gente, só pode operar, né, depois que tratar. Tratar. Porque qual é o risco que o paciente tem de operar com essa bactéria? Então, como a bactéria ela causa uma inflamação aguda, crônica, enfim, ela pode ter uma evolução. Depende de outros fatores, né? Porque a gente fala assim, eu tô com H. pylori, eu vou ter câncer. Não, também não é assim, gente, pelo amor de Deus. Você tem fatores genéticos, fatores alimentares, fatores de estilo de vida, N outras situações, que esse paciente pode evoluir para câncer ou não. Então, nesse caso, a gente vai tratar os pacientes porque se eles fizerem uma cirurgia e o estômago excluso ficar ali, tiver ainda uma infecção por H. pylori, pode evoluir para uma lesão, para um câncer. Então, por isso que a gente sempre recomenda que se trate o H. pylori. E por ser, essa é uma pergunta totalmente leiga, tá? Assim, realmente, eu fiquei imaginando, por ser uma bactéria e tá fazendo uma cirurgia, risco de infecção, assim, de sepsemia, essas coisas, não tem relação, não né? pelo Helicobacter pylori. Tá. Não tem. Tá. Até Entendi. porque o que ele faz é uma agressão daquela mucosa, tá? O que o Helicobacter pylori pode fazer? Úlcera. O que essa úlcera pode fazer? Perfurar, sangrar. Operado, isso é um caos. Exatamente, isso é um caos. Lembrando que, né, a gente não vai falar sobre técnicas em cirurgia bariátrica, mas normalmente o estômago fica excluso. O que é isso, gente? A gente deixa um pedacinho de estômago para que tenha o trajeto normal, mas fica o resto guardado ali, né? Guardadinho ali guardadinho. E se você tiver uma infecção por H. pylori, aquele estômago que ele é difícil de acessar, ele pode começar a inflamar e gerar uma lesão. Ou seja, e aí, como é que eu vou chegar lá? Doutora, existe exame que chega? Existe, mas não é tão simples. É mais difícil. É bem mais complexo. A gente tem que fazer um caminho descendo e depois subindo para o outro canto. Entendi. Então, realmente... Otícia, ainda sobre o pré-operatório e o refluxo, quando o paciente vem ele vem, faz a endoscopia, você vê que tem esofagite, por exemplo, que parece muito recorrente. É muito comum e, assim, é um dos motivos também para ter que fazer endoscopia no E para escolher a técnica cirúrgica, né? Exatamente. E assim, né? E é legal isso que você tá me perguntando, Mari, tem um detalhe, né? Porque a gente sabe que o paciente obeso, ele tem uma maior tendência a ter refluxo, né? Então já... Por quê, Tícia? Principalmente por conta do volume abdominal do peito. Pressão, né? Pressiona aperta o estômago, igual a grávida, né? Exatamente. Eu grávida, gente. Deus me livre. Imagina eu de gêmeos, Nossa, gente. e você é pequenininha. Minha barriga era alta, menino. Eu andava com aquele milanta. Sim. Eu andava aquilo ali. Eu lembro que eu dava aula na época. Eu fui professora há 14 anos, universitária também. Aí eu lembro que na universidade eu andava assim, ó. Sério, na minha bolsa eu tomava assim, gente, vamos lá, vamos começar a aula. Fluxo horroroso. Por causa da pressão. Da né? pressão abdominal que acaba fazendo. Então, eu gosto de explicar assim no consultório. Então, o refluxo é o quê? Quando a questão da obesidade. Você pega uma bexiga
E aí, quando você aperta ela, o que é a tendência? O líquido subir. Então, a gente tem um esfíncter que chama esfíncter esofagiano inferior, que ele fica fechado. Só que com esse aumento da pressão, ele acaba abrindo. E aí, o ácido do estômago acaba subindo. O pH do estômago, ele é em torno de 4. Então, o esôfago não tolera essa acidez do estômago. Então, quando sobe, queima. Então, aquele paciente chega, doutor, eu tá queimando aqui, tá? Então, por que é importante, né, a gente também fazer endoscopia? Para ver se esse paciente tem um refluxo intenso, porque às vezes é um refluxo mais agressivo, mais avançado que a gente fala, aí a gente vai mudar em relação à técnica da cirurgia bariátrica. Isso. Então tem algumas... Você vai opinar, inclusive, na técnica. Exatamente. Eu recomendo, às vezes, pro cirurgião, olha, quem sabe a gente, né, claro, eles brincam assim, o gastroclínico não dá opinião na minha cirurgia e eu não tô dando opinião na conduta dele, entendeu? O nutricionista também, a gente tem que falar assim, que tal? Se de repente. Exato. Por que você não discute Exato. tal coisa? Porque assim, que o consenso é, que a gente escuta mais em congressos e tudo, é a questão de que quem tem esse refluxo não é recomendado fazer a sleeve. Exatamente. Né? Então não é recomendado porque há uma piora. Eu lembro a primeira palestra que eu vi sobre isso foi de um cirurgião português. E tinha uma amostra muito grande, né? Ele fez com uma amostra muito grande, muito significativa. Eu lembro que todo mundo ficou assim, sabe? Aí depois veio, né, essa ideia, veio outras palestras e tal, mas não é recomendado, né? E às vezes o paciente é assintomático, ele não tem refluxo, ele não tem endoscopia de refluxo, ele acaba fazendo um sleeve e depois desenvolve um refluxo ali pela técnica cirúrgica. Uma das situações em que a gente também pode abrir mão é de fazer um exame que chama, não sei se todos conhecem, mas chama impedância pH-metria, que é um exame para avaliar se o paciente realmente tem refluxo. Então, a gente passa uma sondinha no nariz, essa sondinha ela vai até esse esfíncter esofagiano inferior, e aí a gente vai conseguir entender se esse paciente é um refluidor ou não. Porque às vezes o esfíncter do paciente é mais frouxo. Ainda tem isso. E ainda tem as hérnias. Eu tenho essa parada aí. Mas aí esse esfíncter mais frouxo já é uma questão de formação mesmo. Exatamente. Congênita. Isso. Tem essas malformações. Pode ser medicamentoso. Pode ser, por exemplo, por que o paciente... Até mudando um pouquinho de assunto. Porque quando a gente toma café ou energético, a gente tem um pouco mais de refluxo. Porque a gente tem um relaxamento um pouco mais desse esfíncter. Olha. Então você acaba... Já reparou, né? Tomei café o dia inteiro. Aí acaba, né, tendo um pouco mais de azia. Eu não tomo o dia inteiro porque eu sou velha. E se eu tomar depois das 2 da tarde, eu não durmo. Minha irmã. Então eu só vou até 2 da tarde e tem que ser pouquinho, porque senão eu não durmo. E a coluna é obrigatória fazer antes da bari? Gente, antes da bari, se o paciente tem mais que 45 anos, a coluna é obrigatória, mas não só para o paciente que vai operar. Para toda a população geral. Eu acho que a gente tem que... Vamos aproveitar esse espaço para fazer esse alerta, né? Da importância de fazer a colonoscopia a partir dos 45. E os critérios... Tem gente que é menos de 45, né? Exatamente. Então, a população geral, 45 anos, maior ou igual, né? 45 anos... Tem que fazer colonoscopia. Doutora, eu não sinto nada. O meu cocô é ótimo, não tenho dor na barriga, não tenho sangramento. Tem que fazer. Independente, não sinto nada. Rastreamento. Se chama rastreamento populacional. Quando que a gente tem que fazer antes? Se você tiver um familiar de primeiro grau em que teve o diagnóstico antes dos 50 anos, tá? Então, por exemplo, a gente conta 10 anos antes. Então, vou dar um exemplo. Eu tive um pai que teve aos 45 anos. Quando começa o meu rastreamento? 10 anos antes, 35 anos. Tá? Outra população que muda, quem tem histórico na família de síndromes poliposes, não é assim, minha mãe teve um pólipo, tá? Porque às vezes é assim, doutora, você falou síndrome polipose lá no podcast e minha mãe teve um pólipo. Aí acho que não. São síndromes poliposes. Gente que tem múltiplos pólipos. Múltiplos, vários. E pacientes também que entram de doença inflamatória intestinal. Eles também entram, rastreamento muda em relação aos 45 anos, às vezes é um pouco antes, a depender do tipo de doença, né? Enfim. Então, existem outros critérios, mas, gente, fez 45 anos, por favor. Ainda existe muito preconceito. Sim, tá? existe. De homens, então, ai. E não só de homens, Mari, de mulheres. Então, às vezes, o paciente que eu vejo fala assim, mas ninguém nunca me pediu. Então, assim, médico. Clínico, geral, qualquer especialidade. Ginecologista, qualquer um. Por favor. 45 anos, entra no consultório e pergunta, você já fez a sua colonoscopia? Gente, tem que ser. Vocês não imaginam. Hoje eu fiz... Essa semana, 2 colonoscopias, uma colega enfermeira, tá? 53 anos, falou assim, doutora, eu vi na internet que a gente tem que fazer colono. Olha. E ninguém nunca tinha me pedido. Aí eu pedi pro colega 53 anos, da Secretaria de Saúde. Eu pedi pro médico lá, fui fazer um pedido. Na hora que eu entrei, ela tinha uma lesão já quase fechando o intestino. Uma lesão grande, câncer de intestino. Não sentia nada, tá? Gente, não sentia nada. Que medo. Não.
Então, Não 45 dá, gente. anos, por favor, vamos fazer a colonoscopia. E no paciente que vai fazer a cirurgia bariátrica, sim, porque se ele tiver 45 anos ou mais, já vamos aproveitar. Doutora, eu posso fazer os dois juntos? Com certeza. Posso fazer endoscopia e colonoscopia juntos. Aproveita a sedação. Primeiro faz em cima, troca o aparelho, sempre me perguntam. É outro aparelho. Eu já fiz com você, Tice. Sim, você fez. É outro aparelho. É outro aparelho, né? Troca o aparelho. E aí fazemos as Mas e colonoscopias. aproveita a mesma sedação, isso é bom. Isso é bom, porque não tem que voltar, o paciente não tem que se ausentar do trabalho, Ai, é ótimo. tem que ficar dando atestado, tem todos esses fatores assim que ajudam, né? Então, gente, entenderam por que tem que fazer endoscopia? Não reclamem mais, né? E vocês viram que tem como tratar o H. pylori. É importante a gente identificar antes essa bactéria. E não é esse bicho de 7 cabeças e não foi aquele alface que você comeu necessariamente naquele dia. Pode ter sido, mas não é necessariamente. Pode ter sido aquele beijinho que você deu naquela balada, sabe? Aquela baladinha, né, não, Mari? Eu acho. Gente, pegou, tem que tratar, tem tratamento, ainda bem, dá tudo certo. Trate com o seu gastro e vai ficar tudo bem também. Isso não é impeditivo de cirurgia, que é outra coisa que muita gente tem medo. Ai, doutora, deu H. pylori, quer dizer que eu não vou poder mais operar? Não, vai, mas a gente vai tratar e vai dar tudo certo. Você só vai adiar um pouquinho. Isso. Tá? E só voltando ainda em relação também ao tipo de cirurgia, existe uma outra indicação também que muda qual a técnica que será usada, que é a gastrite autoimune, que é uma doença autoimune que existe no estômago, tá? Em que, nesses casos também, eles optam por trocar a técnica. Então, esses pacientes têm uma chance maior de tumor neuroendócrino, que é um tipo de tumor no estômago. E se o paciente for obeso, a gente fala, né? Aproveita uma coisa com a outra e indica a cirurgia bariátrica. E muda também a técnica. Às vezes vai optar por uma ou por outra. Ou seja, a opinião de um gastro é importantona, hein? Mas essa gastrite autoimune é diagnosticada pela endoscopia? Pela endoscopia e tem por exame de anticorpos. sangue também, né? Exatamente, por exame de sangue. Anticorpos. Então tem que ir num gastroclínico para fazer toda essa investigação. Tá? Bacana. Legal. Vamos falar de pós agora? Eu acho que agora que o pessoal pergunta. E aí, Tício, como é que vai ver meu estômago lá pequenininho? Vê, não vê? Tem que fazer endoscopia no pós? Não tem que fazer? Quanto tempo? Como Tem é que gente que fica querendo fazer endoscopia com um mês de operado. Fala assim, Não. eu quero ver como é que tá, se o meu estômago tá pequeno mesmo. Não, eu já ouvi um paciente assim, Marcela, eu acho que o doutor não me operou. Não me operou. Porque Aí não eu falei, passa mal, né? como assim? Porque eu não tô sentindo nada, não senti nada. Eu tô com fome, já tô com fome. Não me operou, ele me enrolou, roubou meu dinheiro. Credo, gente. É não. verdade. Não, então assim, ó, não é recomendado fazer com 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? A indicação hoje em dia são... Até porque tá cicatrizando, né? Exatamente, tem toda a questão, né? A gente fala, a anastomose é quando faz aquela junção ali, então tá indo em processo de cicatrização. Quando a gente faz endoscopia, a gente insufla ar lá dentro, para que o estômago, que é uma bexiga, né, menor, colabada, aí a gente insufla ar para distender. Então eu preciso, quando você acabou de fazer um pós-operatório, eu vou colocar ar lá dentro, você pode ter alguma complicação. Então não, para com essa loucura de querer fazer logo endoscopia, exceto em algumas situações. Então tem pacientes que operaram, então lá no pós-operatório, a Mari indicou toda a parte, né, da alimentação e A tudo. evolução da dieta. e Exato, tá lá com a dieta líquida. Aí começa a falar assim, Mari, a água não tá descendo. Não paro de vomitar. Não paro de vomitar, tem alguma coisa errada. Aí sim, talvez seja indicação de fazer a endoscopia para que a gente veja se tem alguma complicação. Por exemplo, lembra que eu falei do esfíncter, que é a portinha do esôfago para o estômago? Às vezes aquilo ali tá um pouco mais estreito. Ou às vezes a anastomose. Então, onde o Que é a cirurgião... junção do... Que é a junçãozinha do restinho do estômago Com o para a alça do intestino. intestino. E aí pode ter ficado muito Muito apertadinho. apertadinho. Aí, doutora, eu tenho que entrar e ir pra que cirurgia faz? operar de novo? Conta aí. Não, aí a gente consegue, por técnicas endoscópicas, a gente fala que é dilatar, né? Aumentar esse diâmetro aí dessa anastomose para que o paciente consiga se alimentar, porque senão é um paciente que vai desnutrir. Se ele não tá conseguindo tomar nem não, água. Ninguém faz bariátrica pra não conseguir, pra vomitar, não. Isso que a gente fala muito. Não, Então, e é engraçado, Mari, que uma vez um paciente falou assim, ai, doutora, você vai dilatar, mas não dilata muito, não. olha. Aí, não, então eu vou aproveitar esse gancho, porque a gente tem pacientes aí com 20 anos de operado, já 30 anos de operado, com anel.
Sim, né? sim. Então, um anel de contenção, e eles muitas vezes não querem fazer endoscopia ou não querem procurar, estão vomitando, estão com qualidade de vida péssima, estão lá na Mari o tempo todo sem evoluir. E você tira o anel? A gente retira por Retira, endoscopia. né? Por endoscopia. Tá? E aí também tem um negócio que chama essa complicação. Às vezes o anel ele vai para a superfície do lume. E aí quando o paciente começa a vomitar, a gente tem que ir lá e puxar, tirar Porque o anel. gente, fica por fora. Exato. E aí, às vezes, ele entra. Então, ela consegue Puxar tirar pela por endoscopia. dentro, pela Exatamente. endoscopia. Quando ele tá por dentro, né? Porque a gente sabe que tem as camadas ali do esôfago. E aí quando ele tá assim, a gente passa o aparelho, já consegue ver o anel, a gente pega uma pinça e consegue puxá-lo. Gente, é importante vocês saberem que hoje não usa-se mais o anel, porque não viu-se nenhum estudo de que o anel faz com que o paciente perca mais peso ou que ele tenha mais sucesso. Muito pelo contrário, né? Percebe que quem coloca o anel, né? Percebeu-se, né? Que os pacientes tiveram uma piora na qualidade de vida, né? Então, foi um consenso de não operar sem o anel. Então, o anel é algo não significativo, né, no processo cirúrgico ou no processo de emagrecimento, tá? Então, por isso que a gente já tem vários casos aí de pessoas que estão retirando o anel. E é o gastro, tá, gente? Então, procurem o gastro também para poder, se estiver te incomodando. E não fica com aquela ideia de que você vai parar de emagrecer ou de que você vai engordar porque você retirou o anel, tá? Muito pelo contrário, você vai ter uma melhora na sua qualidade de vida. E até puxando o gancho aqui, né? Eu até sugiro que procure, além do gastroclínico, mas procure um endoscopista quando você quer quando tiver alguma complicação que a gente consiga resolver por endoscopia, ou até mesmo quando é aquele paciente que fala sobre a questão do tô ganhando peso novamente. Tem algo que eu posso fazer, eu vou ter que operar novamente. Existem técnicas que a gente consegue fazer por endoscopia para que a gente ajude o paciente a não ter o reganho de peso. Né? Então, sempre reoperar é a última alternativa. Até os cirurgiões reoperadores, eles falam isso, né? Que não é a intenção de uma cirurgia bariátrica você reoperar esse paciente. É na última das últimas hipóteses. Então, hoje tem algumas... É aquela última hipótese, até porque, assim, mesmo você reoperando, você fazer uma técnica endoscópica, se não tiver aquela mudança de comportamento que a gente trabalha aqui, né? Aquela mudança ambiental, a mudança da relação com a comida, não vai adiantar. Você vai ficar reoperando. Então, assim, é em último caso mesmo, e é uma coisa que tem que ser muito bem discutida com a equipe, tá? Então... Quais são as técnicas, doutora Tice? A gente vai chamar um especialista aqui. Mas fala pra gente, as pessoas são curiosas sobre isso. Eu acho que é importante as pessoas saberem. Uma das opções que a gente tem em relação ao reganho de peso é quando a anastomose já está com o diâmetro aumentado. Então, só voltando a dizer, a anastomose é quando tem a junção ali do pedacinho de estômago que sobrou com um pedacinho de intestino. Então, a gente faz realmente essa sutura. E aí, às vezes, esse diâmetro está aumentado, por quê? O paciente que vai comendo. Gente, o nosso estômago, eu até brinco, né? Ele vai dilatando. Então, quanto mais a gente põe volume, mais ele vai aumentando. Eu até brinco, né? Não pode comer muito, senão o estômago vai ficar dilatado. E realmente ele vai aumentando. Ele é um órgão que ele consegue ter essa função. Só que eu acho importante a gente falar que ele nunca, a gente vai voltar a ter aquele tamanho que ele tinha antes, tá? Então, e também não é a principal justificativa de reganho de peso. Exatamente. As pessoas não têm recuperação do peso por conta porque dilatou o estômago, tá? Isso é assim, ele vai dilatar, mas lembra que ele era mais ou menos o tamanho de uma garrafa PET e ele ficou um copinho de café, né? Então ele vai dilatar um pouco, mas ele não vai voltar a ser uma garrafa PET não, pelo amor de Deus. Só se for um estômago super elástico, né? Mas não voltará. Tá, gente, fiquem tranquilos em relação a isso. Tem essa dilatação, mas é uma dilatação que pode fazer com que você consiga comer mais, mas não volta aquele tamanho todo. Aí o que a gente fala em relação ao diâmetro da anastomose é que a técnica que a gente tem, a gente consegue fazer, a gente chama de plasma de argônio ali, que é como se fosse como se fosse queimar em relação ali, em volta da anastomose, e ela diminui o diâmetro. Quando cicatriza, diminui, né? Exatamente. Então, aí esses pacientes conseguem não ter conseguir tanto volume, eles não conseguem se alimentar com tanto volume, e aí é uma das opções que a gente tem aí. Sabe uma outra coisa que eu lembrei?
Impactação por alimentos. Então, existe uma polêmica de que não pode comer bagaço de laranja depois da bariátrica, não pode comer coco. Semana passada, uma paciente minha E teve a gente impactação falou sobre por isso coco. também, né, no episódio passado. E assim, nós, que já vou falando minha não opinião. Pode, semana passada o quê? Não Coco. pode comer coco? Não, uma paciente minha teve que tirar coco pela endoscopia porque impactou. Ela não mastigou direito, a fibra, né, muito fibroso. Ficou lá. E aí ela falou que Deus me livre e guarde, ela nunca mais vai comer coco. Mas ficou lá? Ficou. E o bagaço da Eita. laranja é isso também. Mas ela comeu rápido? Então, eu acho que ela não mastigou, né? Claro. Deu duas mastigadas e botou pra dentro. E aí, quem tem um estômago pequeno, é bypass, deu ruim. E a anastomose, né? E aí, o que a gente sempre orienta pro paciente, como nutri, pode comer de tudo. Eu falo pro paciente, você pode comer pedra, meu filho. Desde que você mastigue. O grande problema é a mastigação. É a questão da mastigação. Então, por isso que desde o pré-operatório a gente já treina esse paciente. Fala, cara, mastiga. Para você poder ter a oportunidade de comer de tudo, né? Mas você já teve caso de impactação? Claro. Sério? Sim, Conta aí. O que rola? Principalmente as coisas com muita fibra. Então, a gente entra, vai fazer a endoscopia e o paciente mesmo fala assim, doutora, parece que eu tô aqui entalado. Tô entalado. Não no esôfago, às vezes, mas realmente na região gástrica ali. Tô entalado. E quando acontece isso, é alimento que contém muita fibra e volume. Então, é um paciente que comeu, porque a gente sabe que esse esvaziamento também muda a fisiologia em relação ali ao estômago. Então, aí é o paciente que a gente entra, às vezes, pós-operatório ali mais recente, a gente entra com o aparelho e tá lá resto de comida. O que a gente consegue tirar, consegue. A gente passa... A gente tem os acessórios, né, na endoscopia, que tem uma alça que a gente vai tirando. Literalmente vai abraçando e puxando. É como se fosse um funil, né? Um ralo de cozinha. Desculpa a analogia, mas exatamente. É isso, A né? vazão ali. O ralo entope. Você vai lá e tem que tirar o que ficou de fibroso ali no ralo, não é Exatamente. Isso? Então, gente, voltando. Mastigar. Por isso que a gente insiste tanto nesse comportamento, em ensinar o paciente a ter esse comportamento no pré-operatório. Né? Então, já no pré-operatório, esse preparo, né? Então, eu e a Mari, a equipe como um todo, a gente fica insistindo nessa questão de atenção plena, né? De você prestar atenção no que você está comendo. Porque, gente, a cirurgia é uma escolha e ela tem exigências. E ela exige isso. Ela exige que você mastigue. Se você quer ter sucesso não é só perda de peso, tem que ter qualidade de vida também, né? Claro. Então não adianta você operar para ficar vomitando, para ficar passando mal, para ter toda hora ter que fazer endoscopia, para tirar um alimento. Isso não é saudável, tá? Então aprenda a mastigar. Eu quero que a doutora Tícia fale. Eu já falei, mas eu quero que ela fale. Quando as pessoas entalam, né? Às vezes o paciente, depois da bariátrica, entala. E a vontade que dá quando o paciente entala é o quê? Beber água. Beber líquido, para ver se desce. Coca-Cola, líquido, água com gás. E aí? Então, porque existem dois tipos que a gente fala, né, de obstrução. A total e a parcial. As duas aqui vão entalar. Obstrução, querida. Aprenda. Então, assim, se for uma obstrução total, o paciente vai tomar líquido, o que ele vai acontecer? Vai vomitar. Ele não vai conseguir, porque não tá descendo nada. Então, não adianta. É um funilzinho, aí tá... Gente, não tá passando nada. Então, assim, às vezes até saliva. Então, o paciente chega no pronto-socorro, a gente sabe... Tem um nome. É baba alien. Os pacientes são da baba alien. A hipersalivação. Que é uma babona, assim. Ele começa a fazer um negócio que a gente chama de cialorreia. Hipersalivação. Saliva, porque não tá descendo nem isso, porque a gente vai deglutindo saliva, né? A gente produz e deglute, deglute. Sim. Então não passa nada. Nessas situações não inventa Coca-Cola, vou tomar aqui qualquer outro produto. Não. Tem que ir pro hospital. Nesse caso, os pacientes na hora que eles vão fazer a endoscopia, eles vão ser entubados, porque eu preciso proteger a via aérea para que esse líquido do esôfago não vá pro pulmão. Entendeu? Então, nesse caso, porque ele tá obstruído. Tá? Então, gente, procura o hospital, vai no pronto-socorro, fala que fez a cirurgia. Lá a gente consegue ver por sinais clínicos o que tá acontecendo. Não, é uma obstrução parcial, porque às vezes o paciente tem a sensação de que ele tá obstruído e ele não tá. Tá? Então, esse paciente, às vezes, doutora, parece que eu fiquei aqui entalado, né? Porque é o nome que fala, fiquei entalado. Mas eu tomei uma coquinha e parece que desceu. Só que eu vim porque ainda parece que machucou. Pode acontecer? Pode. Porque às vezes faz uma laceração de mucosa. Então o paciente ficou com aquela dor. Aí a gente passa o aparelho, realmente o alimento ficou parado, machucou.
mas ele tomou o líquido inicial. Então tem essas duas situações. Sim. Tá, então mastiguem, gente. Evite passar por melhor. essa situação. Agora, se passou, procure um endoscopista. Procure um E gastro. não é para beber líquido para melhorar, porque não melhora. A tendência é piorar, se você está no momento da obstrução. E esperar? O alimento descer? É. Se for obstrução total, a gente tem que entender por que obstruiu 100%. Será que o esôfago perdeu a motilidade, que é a contração do esôfago? Que é uma Aí não vai opção? descer. Não vai Nem descer. a pau. Não vai descer. Será que embaixo... Vai que é o paciente que não quis fazer endoscopia antes de fazer a cirurgia. E será que embaixo não tem uma lesão? Será que embaixo a portinha não está muito apertadinha? Então, aí a gente tem que entender, tá? O nosso corpo, ele é inteligente. Ele já tem peristalse que consegue fazer isso sozinho. Então, talvez depois de um tempo ele vai Ele descer. consiga. Depende do alimento. Depende da idade do paciente. Porque um idoso é muito mais difícil. Entendeu? Então, tem outros fatores. Depende de alguns remédios que o paciente esteja usando. Tá. Então, tem outros fatores associados. Mas, sei lá, comi um negócio aqui mais simples e tô entalado. Passou 3 horas, desceu, vida que segue. Por falar em remédio, vamos falar do famoso, idolatrado Omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, lanzoprazol, os prazóis da vida. Porque os pacientes, muitos têm refluxo, né? E aí eles já tomam esses prazóis no pré-operatório. Não, e eu vou até falar eu tive um caso essa semana, né, de uma paciente que ela foi e falou assim, eu senti, ela disse que fez um tratamento por 6 meses, né, que ela teve o diagnóstico, ela fez endoscopia, teve o diagnóstico e fez um tratamento por 6 meses com omeprazol. E aí parou, ela disse que houve melhora e que essa semana ela sentiu e voltou a tomar o A cara da doutora. E aí ela melhorou, entendeu? Aí ela me perguntou, para ou não para? Eu falei, não, você vai voltar num gastro. Você não vai se automedicar, vai voltar num gastro, né? Porque qual é o risco disso? Qual é o perigo disso? Gente, eu adoro esse assunto, porque todo paciente, quem for paciente meu aqui já sabe. Entrou no meu consultório, tá usando omeprazol, eu pergunto, você tá usando por quê? Eu tô usando há 10 anos porque meu estômago dói. Não, peraí. Por que seu estômago dói? A gente tem que entender qual o motivo por que você tá usando. Você teve uma úlcera, você toma um corticoide, você toma um anti-inflamatório. Não é pra tomar omeprazol o resto da vida. Ai, doutora, mas a minha vizinha toma, o meu pai toma, ele falou que não tem problema. Remédio não, gente. bobo. Não tem efeito colateral. Gente, a gente sabe hoje que o omeprazol a longo prazo, ele pode atrapalhar a absorção de alguns micronutrientes, a ação de algumas enzimas, tá? E com isso também ele muda pH gástrico, mexendo em pH intestinal. Isso leva ao quê? A um processo de desbiose. É uma das coisas que pode acontecer. Então, o que eu vejo no consultório, paciente que eu tomo omeprazol porque eu tenho dor. Gente, vamos entender por que você tem dor? Será que você tem dor porque você usa outro tipo de remédio? Será que você tá com dor porque você tá estressado? Tratar a raiz do problema, Exato. né, gente? Não tapar o sol com a peneira. Eu falo isso sempre no consultório, porque o que é aquela... Tô com dor, toma omeprazol. Tô com dor... Gente, vamos entender por quê? Se você é ansioso, trata a ansiedade. Exato. Não é? Exato. Tá? Então, No e caso outra... dessa paciente foi muito claro pra mim, porque na semana passada ela estava super bem, aí teve um fato que aconteceu durante o final de semana, mas ela ao mesmo tempo também comeu uma coisa diferente, e aí ela teve, pra mim foi muito nítido que foi esse fato, bem ansiogênico, que levou ela a ter o sintoma, foi muito claro. E o que você fez é corretíssimo. Procure o seu gastro para saber se você pode parar. Por quê? Pacientes que usam não só 6 meses, mas pacientes que usam omeprazol há 10 anos, esse paciente não pode parar do nada. Ele tem que fazer um desmame. Olha, Gente, isso eu nunca tinha sabido. também não sabia. Não sabia. Porque a célula parietal, ela vai sentir. E aí Tá acostumada a funcionar com ele, né? Exato, porque ela faz esse bloqueio, né? A bomba de prótons, a gente faz isso, o IBP ele faz isso, ele bloqueia essa bomba. Então ele vai mudar esse pH. E esse paciente, se você para do nada, o que ele vai fazer? Ele liga para o médico e fala: filho de uma mãe, tô morrendo de dor. Então a gente não suspende Gente, do é o nada. que mais A a gente gente faz vê um desmame. na Sim, vida, gente, não. né? Então todo paciente, quem for que paciente meu já sabe. Entra no meu consultório, você usa. Não, eu uso porque eu não sei. Porque um dia botaram, eu fui no médico. Me faz bem. E se eu não tomo, eu sinto. Eu falo negativo. A gente faz um acompanhamento. Às vezes são 6 meses pra eu conseguir tirar isso do paciente. Mas ele tem que ter essa consciência, porque às vezes também tá aqui. Com certeza. É uma muletinha, né? Com certeza. É verdade. Não é. E no pós-operatório, eles já saem da alta hospitalar com a prescrição de esomeprazol. Hoje em dia usam mais esomeprazol, né? E aí? Tem um da moda também, que o pessoal gosta muito, que é o dexlansoprazol. Isso. Também tem esse. Chique, caro. Ele é realmente superior? Então, na verdade, é uma discussão interessante em relação a isso. É porque são
classes mais novas, digamos, são gerações mais recentes. O que acontece em relação ao dexlansoprazol? Ele, eu não vou falar o nome comercial, porque... Mas é quase isso aí. Parece que sim. A gente não vou falar nome comercial. Mas o dexlansoprazol, ele, em alguns pacientes, ele tem uma ação diferente. Então, tem paciente que responde muito bem a ele. Então, ele chega e fala assim, nossa, doutora, eu tomo esse remédio e resolve a minha vida. E tem paciente que me falou, poxa, eu paguei caro e não resolve. Por quê? Porque nós três aqui somos organismos diferentes. Cada um tem uma ação diferente. Então, ele tem um sítio diferente na fisiologia em que ele age de uma forma que potencializa. Então, tem paciente que responde melhor ao esomeprazol. Tem paciente que responde melhor ao dexlansoprazol. Tem paciente que é rabeprazol. Tem paciente que é lansoprazol. Então, ou seja, olha, isso é muito importante você falar, porque tem paciente que fala assim, eu quero o mais caro. E, gente, às vezes não é o mais caro, que é o melhor para você. E então, tem o paciente que quer o mais barato. E tem paciente que quer o genericão mais barato. E, às vezes, o genericão mais barato também não vai resolver sua vida. E ele sai, eu não sabia disso, ele sai da cirurgia prescrito? E é recomendado, sim, isso ou não? Por um curto período de tempo. Geralmente os cirurgiões pedem pra ficar 1 mês, tem cirurgião que pede 2 meses, tem cirurgião que pede 6 meses. Mas até por quê? Porque tem um processo todo inflamatório pela mudança de fisiologia. Então ele precisa, o paciente vai, ele sai da cirurgia, ele vai usar algumas outras medicações, é um processo todo que teve ali, cirúrgico, antibiótico, então pra proteger essa mucosa, mas depois tem que tirar. Gente, paciente bariátrico. É mais pra protetor, é um protetor gástrico. É um protetor gástrico, Tá. Então, paciente bariátrico e não bariátrico, não tem que usar o omeprazol o resto da vida, não. Pelo amor de Cristo. Boa. Eu fico desesperada. Não, eu que faço a parte intestinal, e aí são os pacientes que chegam com o intestino todo alterado, a fisiologia. Às vezes tem excesso de bactéria, fermentação e tudo, que a gente vai falar essa parte. Isso. Às vezes você tira o omeprazol e... Será que é melhor? Meu cocô tá tão bonitinho. Então, eu tenho muito questionamento, principalmente pacientes de bypass, que tem odor muito fétido das fezes, muitos gases, uma queixa de flatulência enorme. Claro que a gente sabe que nutricionalmente isso tem realmente uma explicação, é uma dieta muito proteica, no bypass tem o desvio intestinal, que encurta o caminho, né? Tem a intolerância à lactose, que às vezes já é um pouquinho acentuada e piora depois do bypass. Tem toda uma questão, tem a questão, o paciente muitas vezes não tem a vesícula. Exato. E aí tem essa outra questão que aumenta ainda mais, a digestão piora, enfim, tem tudo isso. Mas essa questão do omeprazol pode ser ainda um agravante, né? Sim. E tem só um detalhe em relação ao omeprazol, que tem um tipo de diarreia que chama colite microscópica, que a gente só consegue identificar na colonoscopia. São pacientes que têm diarreia crônica e é pelo uso do omeprazol. Acaba fazendo. Aí é um trem que vem no estômago, você fala, não tem nada a ver. Porque muda toda a flora. Muda, gente. O paciente bariátrico muda tudo, né? Eu adoro quando a Mari fala assim, é um paciente que ele... doutora, mas eu fiz a bariátrica, foi para virar intolerante à lactose? Não, gente, mas pela mudança da fisiologia que acontece, você acaba se tornando intolerante, tá? Talvez isso possa amenizar, porque nós toleramos uma quantidade X de produtos lácteos e que no paciente bariátrico talvez ele não tolere mais nada. Tá. Então, isso que acaba acontecendo. Isso, gente. Vamos reforçar isso, então. Ai, sério. Porque, assim, não é que a gente vai condenar o nosso paciente que fez cirurgia bariátrica a ser um intolerante. É porque todos nós temos um certo grau de intolerância. O duodeno é um grande produtor de lactase. Exato. O alimento não vai mais passar ali no duodeno, que é um grande produtor de lactase. E, por isso, se a sua intolerância já era expressiva, ela vai ficar maior. E o que o paciente, às vezes, faz? Negligencia isso, né? E aí, acaba tendo diarreias e, gente... E normalizam. Exatamente. É uma coisa que a gente fala muito aqui. Não é normal. A pessoa não é normal ter diarreia, não é normal ficar passando mal, não é normal ficar entalado. Porque, às vezes, as pessoas normalizam assim, não, eu sou bariátrico, por isso que eu tenho diarreia. Ah, eu sou bariátrico, por isso que eu passo mal. Não, ninguém faz... Isso não é normal. E posso falar Tem um que detalhe? Investigar. Eu sou bariátrico, por isso que eu solto tanto pum. Gente, vamos tratar. E ainda... Então, me conta, se o paciente chega lá no seu consultório e ele fala isso, tem muita flatulência, tem muitos gases, por onde você começa? Ixi, Maria. Solta o pum aí pra eu ver essa cara.
E eu adoro falar isso, né? Uma vez eu falei isso. Você deve receber um monte de foto de cocô, né, Tícia? Nossa, meu celular, gente, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Né? Quando eu olho dos meus filhos, eu falo, ai, que coisa mais linda, gente. Mas eu lembro que quando o meu filho era pequenininho, a gente ficava assim tão feliz, né? Eu nunca comemorei tanto um cocô quando os nossos filhos fazem cocô, né? Sim. E aí eu lembro que eu mandava foto pra ele, eu falava assim, ai, desculpa, tô tênis e tal, tô mandando aqui a foto do cocô do Miguel, ele... Menina, eu recebo isso o dia todinho, relaxa. Comemora muito cocô. Esse é lindo. É pediatra e médico que trata a parte intestinal, né? Porque e nutri. Nossa senhora, também, como eu falo de cocô. O dia inteiro recebo foto, recebo comemoração, aquele emoji do cocôzinho, feliz, que deu tudo certo. Ixi, e normalmente, hoje em dia, né, a informação tá muito rápida, os pacientes já sabem toda a escala de Bristol. Ai, maravilhoso. Lá, doutor, olha, 2, 1, não sei o quê. Aí eu, nossa senhora, parabéns, né? Mas isso é bom, isso é ótimo. Ótimo. Mas vamos voltar pros gases. Pros gases. Então, quando o paciente bariátrico, você tá falando do bariátrico, né? Ele já chega, doutor, eu tenho muita flatulência. Gente, é uma coisa que eu sempre falo. Eu, na internet, uma vez, na minha casa, brincaram. Pum não é pra feder. Se tá fedendo, tem alguma coisa tá fermentando. Vamos entender, tá fermentando por quê? Será que você tá comendo alguma coisa que fermentou e que você produziu esses gases, que tem esses mau cheiros, né? Porque você se tornou intolerante àquele alimento? Será que você está com excesso de bactéria nesse intestino por conta da cirurgia? Ai, doutor, então quer dizer que eu vou operar e vai acontecer isso? Não, gente, pelo amor de Deus, não é para todo mundo. Mas isso acaba gerando tanto desequilíbrio de microbiota, que é chamada disbiose, que é quando você tem esse desequilíbrio, que aí as bactérias da barriga começam a ser mais fermentativas. E aí, dependendo, e no meu consultório eu falo, isso é multifatorial, gente. Não é porque você comeu um negocinho que isso que desequilibrou tudo. Todo o contexto. A mudança da fisiologia, às vezes um tipo de alimento, às vezes um estresse que você está passando, às vezes uma medicação nova. Aí o paciente às vezes está tomando, sei lá, Ozempic, entendeu? Fez uma bariátrica e sei lá, que tomar um Ozempic. Tô dando um exemplo. Acontece, então, tudo isso vai mexendo nesse equilíbrio da nossa microbiota. E nos pacientes bariátricos, gente, já mudou. Operou, já mudou. Então, aquele paciente, doutora, mas eu tô soltando um pum fedido. Tem tratamento? Tem, gente. Vamos organizar. A Mari anda de mão dada, a gente tem um casamento, a gente anda junto, porque a parte nutricional é super importante para que eu consiga organizar essa microbiota desse paciente. Porque o que adianta? Eu falo assim, não, você tem que fazer isso, isso, isso. E a Mari, se eu não tiver a Mari, esse paciente não vai conseguir, tá? Porque a gente sabe, Mari pode dizer mais que eu, que tem alimentos que são mais fermentativos do que outros. Tem. E assim, é pouco conhecido, né? Quando eu falo pro paciente o que ele tem que restringir, pelo menos um mês, quando ele chega com muitas queixas, ele fala, quê? Pra mim isso era maravilhoso, meu Deus, que loucura, né? Então, a gente enfrenta muito desconhecimento sobre o tratamento do supercrescimento. E quando eu falo assim, normalmente eu falo assim, me dá um mês. Aí ele me olha e fala assim, como assim? Eu falo, eu vou dar um sustinho, eu brinco, né? Isso. Eu vou dar um sustinho no seu intestino, mas calma, você vai voltar. Eu brinco assim, confia em mim, vai dar certo. Mesma coisa, eu peço um mês também. Não, tanto é que o paciente falou, vocês são gêmeas? Falou essa semana. Falou, gente, tem alguma coisa. Mas eu falo a mesma coisa, se eu me dar um mês. Porque assim, é um mês de paz que a gente vai dar para esse intestino. Isso é super importante, para ele não ficar reativo. Você sabe. Porque ele começa a ficar reativo a tudo. E aí o paciente... água. Doutora, eu tomo água e tenho gases. Isso é muito comum. Aí eu olho pro paciente e falo assim, isso não é normal, procura. O importante é eu saber que não é normal, entendeu? Não é pra estar passando mal. Não é pra estar passando mal. E tem isso, você sabe, porque eu falo antes de desenvolver intolerância. Eu aprendi isso recentemente com a Mari, né? Então, às vezes, os pacientes chegam no meu consultório me procurando, falando que a gente tem um paciente em comum que isso aconteceu até, né? Que ele estava passando, voltei a passar mal. Voltei a passar mal, fiz a cirurgia bariátrica para não passar mal, voltei a passar mal. Falei, olha só, eu tô achando que você desenvolveu algum tipo de intolerância, porque isso é comum, né? Então, não sou eu. Você tem que tratar. E eu vou falar e eu vou falar uma coisa polêmica, tá? E é aquela coisa assim, doutora, eu passo mal quando eu como tal coisa, aí depois parece que do nada eu melhorei. Do Neida. E aí eu voltei a passar mal de novo? Como é isso? Não tem? Boa pergunta, Lactose é desse jeito. Nossa, doutora, eu fiquei curada uma época da intolerância, agora essa intolerância voltou. O que é isso? Gente, isso é equilíbrio de microbiota, tá? Isso é desequilíbrio. Então, eu falo assim, se você tá consumindo o alimento ali com leite, então você tá passando mal, principalmente no paciente bariátrico, e aí tá pior, pode investigar, você tá com desequilíbrio de microbiota, que pode ser até um supercrescimento bacteriano de delgado, que é o quê? Excesso de bactérias no intestino delgado, que elas deveriam estar no cólon,
que é o intestino grosso. Que é lá e embaixo. Que é lá embaixo. E ela passa para o intestino delgado. Por quê? Perda da permeabilidade intestinal. Então, é como se fosse uma quebra da barreira. A bactéria consegue passar. Por quê? Porque está muito desequilibrado. É uma disbiose, é um desequilíbrio intenso. E aí, o que o paciente, às vezes, é? O paciente está estressado, o paciente está sem dormir, o paciente está na vida louca, ele não está conseguindo fazer atividade física. Então, gente, é multifatorial. Então, esse paciente, ele precisa de você? Ele precisa de você? Ele precisa de mim. E de atividade física, e de meditação, e de, né, polissonografia. Brincadeira. Mas uma coisa que eu quero falar também, não podemos esquecer. Pois é, que o tempo doutora está Tice, acabando, vai lá. A gente não pode esquecer. Teste de tolerância à lactose em paciente que faz cirurgia bariátrica. Me ajuda, me ajuda! Aquele que você toma aquele trem horrorível, Horroroso. morre de passar mal, tem dumping, dá muito ruim. Não, gente, pelo amor de Deus, esquece. Obrigada. Paciente Como é que faz? de bariátrica, Clínico. pelo amor de Deus. Tem que ser Gente, clínico. Diagnóstico clínico. Diagnóstico é clínico. Você Olha, toma leite? Você passa mal? você sabe como que é o teste É oral? o teste, né? Sim. eu Vou tive te que dar bus- 2 tive que litros de leite pra você tomar. Eu tive que ir buscar minha mãe, de tanto que ela passou mal, ela me ligou, minha filha, eu não consigo dirigir, eu tô morrendo de Não, dor, gente, pelo não. amor de Deus. Eu tive que ir buscar minha mãe no dia, porque ela não conseguia dirigir de tanta dor. Tá. E outro detalhe, tá? Paciente diabético, insulina dependente, fica pedindo teste de tolerância oral, não. Eita. Pelo amor de Deus. Obrigada. Não é de nada. Ai, gente, porque é muito terrível. Às vezes o paciente já vem com o exame Não pedido. Entendeu? E eu falo, como é que foi? Ela falou, vi Jesus e voltei. E Maria, tem eu dumping. posso te falar um negócio? Às vezes o paciente é teimoso. Ele chega no Ele quer, consultório, ele fala assim, doutora, olha, você desenvolveu uma intolerância. Eu explico, no meu consultório, quem faz, já sabe. Eu desenho, eu explico, eu gasto o tempo que for. Quero que a pessoa saia sem dúvida. Aí, às vezes, ele vira pra mim e fala assim, ai, doutora, eu não tô desconfiando de você, mas posso fazer o teste? Não, Ah, fala, pô, gente. desgraçado. Brincadeira. Não, você fala assim, eu não vou pedir. Entendeu? E aí, eu não me importo, sabe? Eu acho legal quando o paciente tem dúvida. Porque quando o paciente fala nada, é porque ele não entendeu. Sim, claro. Então, eu não tenho problema. Eu falo, eu explico novamente. também. Olha, mas o teste vai ser falho, você vai passar muito mal, entendeu? Mudam os parâmetros. Então, E não vai alterar a sua conduta. E aquela coisa, aí deu até pra eu compreender melhor por que que vocês pedem o tal do 1 mês. Me dá 1 mês. Isso, né? porque aí você vai conseguir, né? Tira por 1 mês. Vamos tentar por 1 mês. Né? Juro que eu tô encerrando, mas é importante, porque eu fico lembrando das queixas dos meus É pacientes. claro. Tenham agora no mercado, eu vi desde um congresso internacional que eu fui nos Estados Unidos, que vendia o subgalato de bismuto, que era um componente lá que o paciente tomava e diminuía o cheiro da flatulência. Ah, diziam que era o desodorante oral. Desodorante oral. Desodorante oral. Você não tá tratando a causa, né? não, gente, você tá mascarando. Exatamente. Tá. Que é pior. É, exatamente. Porque, na verdade, nesses pacientes que falam do mau cheiro, pode olhar o que ele come. Não é todo dia que ele peida fedido, digamos, entendeu? Não é todo dia. Rapaz, olha aí, ó. Meninos, que eu só tenho menino, né? Lá em casa é só homem. eu vou Na fazer minha também. Se liga que eu vou agora. Se liga. Vou se tratar liga. desbiose desses Se meninos liga, tudo, eu vou Marcela. tratar tudinho, vai ter que tratar tudinho. Não, e quando fala assim, quando o pum é alto, né? Faz aquele barulho alto, fala, não, esse aqui foi muito barulhento, não fede não, é só o puf que fede. Não, gente, vamos fazer um podcast só de pum, porque tem assunto cocô. aqui. É, Tem que fazer um assunto podcast de demais. cocô. Ai, Tem que que fazer massa. de cocô. Gente, olhem o cocô. Acho que a lição também toda, né, dessa questão do intestino é que a gente não tem que olhar o cocô pra ver, eu fiz um cocôzão. Não, é pra olhar mesmo, pra ver como que ele tá, né? Porque Saúde intestinal, eu falo para meus pacientes, gente, é tudo seu, é o que saiu de dentro de você. Abre a tampa do vaso e olha. Ai, doutora, eu tenho nojo. Não, você vai olhar, porque ali a gente pode identificar uma doença. Vai que tem sangue, vai que tem muco. Vai que a característica como tá, a gente consegue identificar como é que tá seu Como é um intestino. cocô? Como é um cocô legal? O paciente me fala assim, doutora, meu cocô sempre foi Boia, lindo. afunda, eu falo, não, sério? vamos encerrar com isso, Vamos né? encerrar com Como que é como um cocô legal? Eu olho meu cocô, hoje você vai evacuar. Hoje ou amanhã de manhã você vai evacuar e você vai olhar o seu cocô. Fala, Você doutora vai lembrar do Tice. podcast. Exatamente. Vou guardar o próximo episódio. Eu acho que o título vai ser cocô. Então, Nós na verdade, é seu cocô. na verdade, existe essa definição assim, na verdade, uma pergunta primeiro. Eu preciso fazer cocô todo dia? Olha. Tá? Essa é a primeira pergunta. O paciente faz um consultório. Não, tem gente que faz uma vez a cada 2 dias e ele se sente muito bem, obrigada. Mas eu vi na internet que eu tenho que fazer todo dia. Aí tá lá, aquele paciente morrendo de comer um monte de coisa. Não, gente, calma. Doutora, eu faço cocô 2 vezes por dia. 3. Eu tenho diarreia? Não, gente. Se você sempre foi assim, tá tudo bem. É seu hábito. É seu hábito, depende do quanto você come. Se você morrer de comer, você vai mais ao banheiro. Mulher Pato, começa a fazer famoso dieta. É assim, ó, mulher começou a fazer dieta, aí me liga. Não faço mais cocô. Gente, ela diminuiu a Claro. metade das coisas que eu comia. Como é que Fez ela vai- bariátrica. Olha lá. Come muito pouco, não faz cocô todos os dias. Exato. Não é constipação. Exato. E como é que é a característica do cocô? Gente, depende do
Depende do tamanho, depende do remédio que ele tá usando junto, depende do que ele comeu. Então, isso vai ser muito variável. Mas um cocô saudável é um cocô que tem forma, ele é brilhoso, ele é marrom, não pode ser amarelado, não pode ser verde, não pode ser azul, eu sei lá o que a pessoa tá consumindo, tá? Ele tem que afundar, não pode ficar boiando. E não é pra ter aquele cheiro de... Brinco, né? Que é de carniça, né? No vaso. No banheiro, Ele que ninguém tem que consegue afundar usar. Todão, ele não pode ficar ali no meio. Pode, porque na verdade isso é tão difícil. Porque se você Depende do comer... seu privado também, né? É... A quantidade Porque, de água que tem ali. Mari, isso porque eu brinco assim, né? Podcast a gente falar um negócio aqui... Ai, meu Deus. Não, Então, assim, sim. se você comer uma parmegiana, gente... Vai Espera dar um ruim. cocôzinho que vai boiar. Não tem como, Entendi. entendeu? Então, mas ele tem que ser um cocô que tem formato, ele tem que ser brilhoso, ele não pode ser aquela coisa seca, sabe? Ele tem que marrom. Ai, doutor, o meu tá mais escuro. Tomou um vinhozinho? Comeu um açaí? Comeu uma beterraba? Então tem detalhes, porque às vezes o paciente me liga desesperado. Ai, meu Deus do céu, mudou Sim. a característica. Calma. Inclusive, logo depois da bari, isso é importante, fica bem branco, fica Exato. bem esbranquiçado. E aí eles ficam apavorados. Não, falando, gente, é normal, tá? Mas um ano depois da bari, pelo amor de Deus, não. Isso. Procura o gastro. Isso, É. isso. Gente, Tice, que maravilhosa você aqui. Não é? Nossa, eu aprendi horrores. Gente, aprendi horrores. Vai ter que voltar, obviamente, porque eu quero saber mais sobre o cocô. Vou ter que, né, procurar um gastro, já vi aqui. Ganhei mais Fica uma a dica. paciente. Não tenho, Oba. eu não tenho, exatamente. Vou ter que ir num gastro, porque eu vou ter que ver como é que tá a saúde do meu intestino. Gente, muito obrigada. A todos vocês que acompanham a gente. Não esquece de inscrever no canal para ficar legal, né? Indica aí para as pessoas que vocês conhecem, que isso é muito importante para a gente dar continuidade ao trabalho. Tice, muito obrigada pela sua companhia e pelo seu conhecimento. Aprendi demais. Doutora Tice tem consultório. Sim, isso que eu ia te perguntar agora. Onde que as pessoas podem te encontrar, Tice? Podem me encontrar no Instagram. Sim. doutoraticianefove.gastro, tá lá no meu Instagram, lá tem o telefone da minha secretária, Sandra, maravilhosa. Gente, ela posta os MMs, os filhos dela maravilhosos. Ela posta a rotina dela no hospital. Ela posta Atividade física. as frutinhas. Ela é conhecida e repostam porque ela incentiva o consumo de frutas. fibra. Legal, legal. Muito legal. Então, eu atendo lá no Sírio-Libanês, quem quiser me achar, é só me procurar lá nos pais, estou sempre lá. E meu consultório é lá no Sírio-Libanês, então... Legal. Só ligar pra Sandra. E tem lá no seu Instagram, tem o linkzinho pra ligar pra Tem um Sandra? linkzinho pra marcar consulta. Então, gente, vá lá, acho que vai valer a pena, Vai. né? Vai valer a pena. Mari, obrigada, né? Eu que Amiga, agradeço. Sempre Obrigada, bom estar Tice, aqui. Muito maravilhosa. Aprendi demais. E é isso, gente. Estarei aqui sempre que for convidada. Sempre não, já tem cadeira cativa. Tem. Gente, boa noite, obrigada, um beijo, até a próxima.